Desvendando o pacote de expansão 2025 do Scrum Guide Aula 2. Dominando os valores do Framework Scrum. Foco, abertura, comprometimento, coragem e respeito promovem um ambiente de equipe no qual a segurança psicológica e a colaboração positiva, alinhados aos princípios identificados pela neurociência como benéficos para a aprendizagem e o trabalho em equipe eficaz, sejam harmônicos. Tais valores proporcionam transparência e confiança, garantindo que palavras e ações estejam alinhadas e, conjuntamente, criam uma base sólida para colaboração, desempenho e coerência dentro de uma equipe. A adoção bem-sucedida do Scrum depende da liderança profissional da equipe, dos apoiadores e das demais partes interessadas. Os valores do Scrum auxiliam no aumento da confiança entre a equipe e os stakeholders. Tais valores também incentivam a ética, o vocabulário, o tom, o trabalho, o comportamento e as ações que promovem a confiança, bem como reduzem ou evitam a lacuna entre palavras e ações. Deste modo, a equipe e os apoiadores concordam em ser abertos sobre todo o trabalho e os desafios. A vaidade e o orgulho são venenos em todas as áreas, e humildade é o remédio que sustenta a abertura, que requer confiança, e confiança requer abertura. A equipe e os apoiadores devem solicitar e compartilhar feedback construtivo ao longo de todo o processo. Eles colaboram e aprendem rotineiramente por meio de conversas de alta velocidade e feedback qualitativo ou quantitativo. As conversas abrangentes e construtivas promovem a comunicação de maneiras que permitem uma troca de informações mais rica, rápida e clara. Normalmente, envolvem discussões ao vivo, pessoalmente ou por videochamadas, gestão visual ou quadros brancos físicos ou digitais, onde os participantes podem usar não apenas palavras, mas também tom de voz, expressões faciais, desenhos ou linguagem corporal para se entenderem completamente. Pelo fato dos sprints serem curtos, quaisquer falhas devem ser pequenas e rápidas, e os riscos são identificados e gerenciados por meio de feedback rápido e aberto. Talvez a única falha real seja a falta de aprendizado. A equipe e os apoiadores precisam ter a coragem de fazer a coisa certa e enfrentar desafios difíceis, ser corajosos ao explorar o desconhecido, mudar de direção quando necessário, solicitar e compartilhar informações e se envolver em desacordos corteses, como conflitos saudáveis e divergências construtivas, pedir ajuda aos apoiadores e líderes, se necessário, se comprometer em atingir a meta do sprint e a apoiar uns aos outros, pois comprometimento significa realizar o trabalho relevante para a meta do sprint, conforme a definição de saída, o mais tardar até o final do sprint, de preferência muito antes. Comprometimento também significa atingir os resultados desejados por meio da realização de valor, e seu foco principal é fazer o melhor progresso possível em direção ao objetivo do sprint. Seu foco secundário é fazer o melhor progresso possível em direção ao objetivo do produto. Os apoiadores se comprometem a fornecer um espaço e ambiente psicologicamente seguros para que a equipe entregue os incrementos. Dentro de seu foco, a equipe e os apoiadores se comprometem a criar tempo para aprendizado e adaptação contínuos e a transferência de aprendizado entre as equipes para garantir a eficácia a longo prazo. Além do mais, a equipe e os stakeholders devem ser intencionais ao lidar com as situações de perda-ganha, incluindo a consideração de sucessos a curto prazo com consequências a longo prazo. Por que o respeito é tão importante? A equipe, os apoiadores e demais partes interessadas respeitam-se mutuamente como profissionais qualificados. Eles respeitam as diferentes experiências e perspectivas de cada um, sendo construtivas quando discordam. O comportamento respeitoso promove a confiança. Todos devem criticar a ideia ou a abordagem para encontrar opções mais eficazes. E o respeito ajuda a proteger contra a instrumentalização dos outros valores do Scrum. Demonstrações de respeito incluem elogios verdadeiros, apoio mútuo, humildade, segurança psicológica,
discordância construtiva e diversidade cognitiva. Todos analisam os valores do Scrum através da lente do OODA, de John Boyd. Observar, orientar, decidir e agir, visando a tomada de decisões rápidas e inteligentes em situações de rápida mudança. Essa é uma maneira simples, contínua, iterativa, poderosa, embora muitas vezes subconsciente, de lidar com a incerteza, como perceber mudanças no mercado, observar, analisar tendências e riscos, orientar, escolher os recursos do produto para testar, decidir e entregá-los, agir. Ela ajuda os indivíduos a se manterem flexíveis e a responderem bem a qualquer situação que surja. No contexto do Scrum, os valores do Scrum se aplicam a todo o OODA e, em particular, ajudam da seguinte forma. Modo 1. Na observação, a abertura e o respeito promovem a coleta de todas as evidências relevantes e diversas perspectivas. Módulo 2. Na orientação é necessário coragem para interpretar a realidade, navegar pela incerteza e concordar em se adaptar ou mudar de direção, potencialmente usando uma pausa reflexiva para desafiar suposições e provocar novos insights. Número 3. Na decisão, escolhemos o que fazer adotando uma análise oportuna, como o refinamento do backlog, trazendo potenciais próximos passos para o foco por meio de experimentos paralelos seguros contra falhas para testar hipóteses, como sondas em pequena escala, paralelas e projetadas de modo que a falha seja corrigida, documentada e informativa. Número 4. Na ação é imperativo que tenhamos clareza acerca do que precisa ser feito, por quê e por quem. O comprometimento leva a equipe a executar com eficácia dentro de restrições habilitadoras, como sprints com tempo limitado, promovendo soluções emergentes. Pensando no produto. As pessoas consomem produtos e serviços o tempo todo, não projetos. Um produto ou serviço é o canal para entregar valor, equilibrando o curto e o longo prazo. E é exatamente por esse motivo que o framework Scrum dispõe do papel do dono do produto, e não do dono do projeto. Produtos ou serviços são de longo prazo e precisam ser cuidados por toda a sua existência, enquanto um projeto tem um prazo bem definido e frequentemente deixa um produto órfão para trás após a sua conclusão. O pensamento de produto lida com a tensão de que os produtos muitas vezes precisam se concentrar no crescimento no curto prazo, todavia, adicionalmente precisam abordar preocupações de longo prazo, como por exemplo, ganhar força com os primeiros usuários, cruzar o abismo de marketing e venda, expansão, atualização de versões de produtos, mudança contínua, valor da vida útil do cliente e custo total de propriedade. Para superar essa etapa, é necessária uma mudança de estratégia, deixando de focar em clientes experientes e dispostos a assumir riscos para conquistar compradores, tomadores de decisão, usuários ou outras partes interessadas mais pragmáticas e aversas a riscos, concentrando-se em um nicho de mercado ou público-alvo específico e oferecendo uma solução completa e confiável que resolva problemas reais. Esta etapa é crucial para o sucesso de um produto. Os Product Owners precisam dominar o manejo das compensações entre o aqui e agora e o futuro antecipado por meio de coragem, humildade, consulta, colaboração, conflito saudável, etc. Vamos supor que as pessoas envolvidas pensem apenas no curto prazo. Sendo assim, certamente sofrerão efeitos colaterais de longo prazo, como débito técnico, baixo moral da equipe, excesso de trabalho, foco em resultados, etc. O débito técnica é o trabalho extra que se acumula, consciente ou inconscientemente, quando escolhemos atalhos na implementação ou no design para entregar algo mais rápido ao invés de ágil. Com o tempo, isso atrasa o processo, assim como a dívida real tem a incidência dos juros, porque torna as mudanças futuras e correções mais difíceis e arriscadas. Profissionais se esforçam para minimizar o débito técnico e a negligência o máximo possível.
Se optarem em assumir débitos, elas devem ser transparentes e, se possível, um plano de mitigação emergencial é necessário estar em vigor. Quando falamos em produtos, o Framework Scrum nos proporciona a estrutura à viabilidade, usabilidade, desejabilidade, valor e viabilidade dentro de limites éticos através de design de produto, gestão de produto, consideração intencional da interação coesa de partes interessadas, pesquisa, objetivos, descoberta, design, entrega e realização contínua de valor. No caso específico de produtos de tecnologia, através da engenharia de produto, o Framework Scrum promove um equilíbrio saudável entre o curto e o longo prazo, adotando orientação para metas que possibilita resultados potenciais através da ênfase em valor e mitigação de riscos. O objetivo do sprint, no momento que ele é vivido, deve ser um passo em direção ao objetivo do produto, o destino almejado pela interação, que possibilita caminhos para o longo prazo. O objetivo do produto anda de mãos dadas com a estratégia e a visão do produto. Adotando um conceito estruturado, pensar de forma sistemática nos auxilia a reconhecer a interconexão de elementos dentro de contextos organizacionais e sociais, identificando quais as ações em uma área refletem de formas nem sempre previsíveis ou lineares. Experimentos baseados em teoria, ciclos de feedback e análises de dados de acompanhamento nos auxiliam a trazer à luz inspirações valiosas e palpáveis. Para que uma organização seja adaptável, devemos evitar a chamada economia de migalhas, tais como a redução de custos unitários e o aumento de custos a longo prazo, a erosão das metas de qualidade apenas para perder a confiança do cliente. Quando falamos de projetos complexos, nem sempre é possível relacionar causa e efeito, salvo nas retrospectivas. Agora vamos falar sobre a fase de descoberta do produto. Normalmente, a fase de descoberta inicia com o entendimento das expectativas, necessidades e desejos das pessoas por meio de observação, análise, conversas e síntese, em direção a um resultado desejado. A partir do momento que a equipe tenha coletado insights, ela enquadra o problema ou oportunidade e os ordena por valor potencial. A equipe faz crowdsourcing de possíveis soluções sem julgá-las muito rapidamente. Se o valor potencial for alto, mas houver falta de evidências de que o valor possa ser alcançado, a equipe deve realizar pesquisas, testes de hipóteses ou construir MVPs que possam ser testados com clientes, tomadores de decisão ou usuários reais. A descoberta nunca terá fim. Ela consiste em aprender em direção a um resultado desejado. O trabalho de descoberta é transparente no backlog do produto e no backlog do sprint. O equilíbrio a ser alcançado é que a descoberta pode ajudar a evitar a construção da coisa errada, mas pode ser exagerada. Liderar é a capacidade de influenciar, guiar e inspirar um grupo de pessoas a alcançar um objetivo comum. Ela abrange o movimento proposital e intencional de ir, ver, ouvir e entender, coletando fatos e observações para embasar decisões. Refere-se a um processo social dinâmico que envolve responsabilidade, construção de relacionamentos e empoderamento. O Framework Scrum almeja uma liderança específica, ou seja, liderança para resiliência, um conjunto de qualidades, não uma posição de gestão. Portanto, a liderança nesse contexto é cultivar o ambiente para a autogestão. Aqui, a liderança acontece de todos os ângulos. Deve estar presente em todos os níveis e promove a reflexão nos momentos certos. Ela busca valor de forma implacável, mas também ser compassiva e ética. O verdadeiro líder é alguém que demonstra influência por exemplos de atitude. Os Product Owners e Scrum Masters equilibram liderança, autoridade e controle sutil. Eles orientam em vez de microgerenciar, garantindo que a equipe entenda a visão e os objetivos. Os desenvolvedores de produto demonstram liderança com sua orientação de equipe, autogerenciada, profissionalismo e foco em metas.
Os apoiadores demonstram liderança, apoiando a remoção de impedimentos de curto e longo prazo. Uma cultura de princípios básicos. O pensamento baseado em princípios básicos é um método de resolução de problemas que envolve decompor os desafios em suas verdades mais fundamentais e descobrir soluções a partir do zero. Em vez de se basear em analogias ou convenções estabelecidas, essa abordagem pergunta: o que sabemos com certeza? E reconstrói a compreensão e as soluções a partir de tais elementos básicos. Ações como incentivar a equipe a se concentrar nos principais impulsionadores da eficácia, transparência, adaptabilidade e pontualidade. Questionar todas as suposições e reconstruir soluções baseadas em dados, fatos e princípios essenciais. Defender o pensamento original, a melhoria contínua e a coragem de desafiar o estado atual das coisas, liberando a criatividade e possibilitando resultados transformadores, viabilizando avanços. Indivíduos e mudanças. O nível de dificuldade na adoção do framework Scrum jamais deve ser subestimado. Ele nos propicia alguns princípios orientadores por meio de seus elementos, nos brinda uma abordagem que nos remete aos princípios básicos. O real significado dele não é a adoção de ferramentas. Não ficaremos livres da remoção de impedimentos. É muito mais que isso. Impedimentos, empecilhos e dificuldades. No framework Scrum dizemos que um impedimento é toda e qualquer coisa que bloqueie ou atrase o progresso da fabricação do produto ou serviço. A mudança deve ser intencional e geralmente inclui o desenvolvimento de pessoas, designs, fluxos de trabalho, processos, sistemas, atitudes, comportamentos, linguagem, hábitos e o clima de trabalho. A cultura é um resultado emergente. Uma adoção eficaz do framework Scrum utiliza uma abordagem emergente, conta com agentes de mudança eficazes e conta com o apoio entusiasmado daqueles afetados por ela ou que a afetam. A intencionalidade e o progresso diário na adoção são cruciais. O trabalho de adoção não deve ser a última coisa a ser feita depois que tudo estiver concluído. O primeiro passo são as mudanças emergentes, disciplinadas em uma direção, promovendo esforços para tornar as mudanças emergentes mais naturais, ao ponto que sejam parte do trabalho programado. A adoção do framework Scrum possui uma direção que não é prescritiva, e as mudanças são progressivas e, por conseguinte, imprevisíveis. A curiosidade possibilita um padrão de percepção, escuta, aprendizado e adaptação em uma direção. É importante desenvolver os relacionamentos, compreender perspectivas e ter a percepção do que não está sendo dito e o que não está acontecendo. A mudança é um trabalho árduo, mas extremamente gratificante ao final. As responsabilidades dentro do framework Scrum no pacote de expansão. O framework Scrum prescreve 4 papéis a saber: Product Owner, Product Developer, Scrum Master e Stakeholder. Cada um concede, contempla e adquire confiança, além de possibilitar uma liderança coerente. Todavia, somente as 3 responsabilidades, Product Owner, Product Developer e Scrum Master, são integrantes da equipe Scrum. Embora, mesmo que fortemente não recomendado, uma mesma pessoa possa desempenhar papéis concomitantes no framework Scrum, é necessário cautela para não se exceder. Os papéis no framework Scrum são projetados para a manutenção do ponto de equilíbrio entre poderes. De forma a viabilizar trabalhos complexos, uma equipe Scrum deve ser pequena, cognitivamente diversa e autogerenciável, onde cada membro da equipe, frequentemente auxiliados pela tecnologia, se preocupam com o trabalho uns dos outros e aprendem a fazer o trabalho uns dos outros. ELS deve ser multifuncional, ou seja, multidisciplinar, incluindo habilidades técnicas e de negócios, sem hierarquia explícita dentro da equipe, e ter todas as habilidades e o suporte necessários para: 1. Descobrir, pesquisando e projetando, de acordo com as necessidades. 2. Entregar, melhorando o projeto, quando apropriado.
Na aula 3, validar a realização do valor, incluindo usabilidade, a desejabilidade e a viabilidade dentro da ética de cada limite do papel. A equipe é patrocinada pelos apoiadores e cuida coletivamente do domínio do problema ou oportunidade, da descoberta, entrega, verificação e qualidade integrada do produto ou serviço, lançamento no mercado e validação de valor em direção ao objetivo do produto. Ela, de maneira autogerenciada, busca sempre melhorias concretas, decidindo quem faz o que, como, quando e onde. Não existe comando e controle. A validação de valor é a confirmação, se ok, ou a invalidação da entrega, dentro de limites determinados de que os resultados esperados sejam alcançados. A equipe pode entregar um ou mais incrementos a cada sprint, se autogerenciando continuamente para detectar e sanar problemas, estando sempre em sintonia e realizando lançamentos frequentes. Pelo fato dela ser pequena o suficiente, se manter ágil e grande o suficiente para concluir um trabalho significativo dentro de uma sprint. Geralmente, as equipes menores conseguem se comunicar melhor e, por isso, possuem uma produtividade mais assertiva. O autogerenciamento das equipes, dentro de uma estrutura organizacional ou de produto definida, requer autonomia. Contudo, é limitada por eventos, responsabilidades, artefatos, compromissos, pilares, valores e necessidades organizacionais do Framework Scrum. Nele temos o envolvimento de grupos de pessoas que, coletivamente, possuem ou adquirem todas as habilidades e conhecimentos necessários para realizar o trabalho e compartilhá-los conforme necessário, ou seja, a multidisciplinaridade. Vamos agora falar do foco. O objetivo do foco deve ser o atingimento da meta do produto da maneira mais adequada e eficaz quanto possível, com a quantidade certa de investimento e, ao mesmo tempo, entregar resultados valiosos ao negócio. Como já sabemos, o Framework Scrum promove o trabalho em equipe colaborativo, incentivando a interação contínua e a responsabilidade compartilhada, ao contrário do trabalho sequencial e isolado. Os trabalhos realizados em paralelo promovem a responsabilidade compartilhada entre os membros da equipe, potencializando assim o engajamento e o comprometimento. Desta forma, a equipe concentra sua atenção em abordar desafios e oportunidades. A equipe, assim, aborda todas as atividades relacionadas ao produto ou serviço, desde a colaboração com as partes interessadas até a validação de valor, incluindo verificação, manutenção, operação, experimentação, pesquisa e desenvolvimento. Os apoiadores garantem que a organização estruture o clima e o ambiente de trabalho e capacitem a equipe a se autogerenciar, atuando em sprints em um ritmo sustentável, melhorando o foco e a consistência das entregas. Tanto a equipe quanto as partes interessadas não sabem o que aprenderão, pois algumas aprendizagens proporcionam maior certeza, enquanto outras geram mais incerteza. Autonomia alinhada significa que a equipe possui liberdade para decidir como resolver eventuais problemas, mantendo o foco em objetivos e resultados compartilhados, possibilitando inovação e coerência organizacional. Incentivar uma equipe cognitivamente diversa é essencial, e a disseminação cruzada é mais provável quando os membros conseguem colaborar, confiar uns nos outros e conseguem autorreflexão. Inspeção e adaptação exigem um clima que antecipe e tolere erros. Errar, corrigir e não voltar a errar a mesma coisa. É essencial focar as críticas em ideias e não em indivíduos. Todos os membros da equipe jogam no mesmo campo, com trabalhos coerentemente sobrepostos, e são todos responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso. Se um ganha, todo mundo ganha. Se um perde, todo mundo perde. Até a próxima aula.